Com apenas uma vitória nas 9 primeiras rodadas, o Guarani tem na noite de hoje a chance de refazer as pazes com a torcida e ainda sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. E quem explica o que precisa ser feito para o Bugre voltar a vencer é o meia Giovanni Augusto. Realmente o que falta para a gente é ter um pouquinho mais de calma na hora de decidir a jogada. Então, assim, eu vejo que a gente está fazendo bons jogos nessa parte da criação e acho que realmente o que falta para a gente conseguir colocar a bola para dentro do gol. E só assim, né, a gente vai conseguir ter uma tranquilidade maior no jogo. Então, eu acredito que a principal falta hoje de a gente estar conseguindo vencer os jogos é a gente colocar a bola para dentro. Com apenas 5 gols na competição, o Guarani tem o segundo pior ataque da Série B. O sistema ofensivo, por exemplo, marcou apenas 1 gol nas 9 rodadas. Bruno José, ainda no início de maio contra o Náutico, foi o único atacante do Bugre que conseguiu balançar as redes no campeonato. De volta ao Brinco de Ouro, após 3 partidas fora do estado, o Guarani vai reeditar contra o Vila Nova o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil. O resultado final não foi dos melhores para a equipe alviverde, mas a presença da torcida foi fundamental para que o Guarani conseguisse levar a decisão para as penalidades. Foi assim na Copa do Brasil, no jogo contra a equipe do Vila, né? Que começamos o jogo perdendo e tivemos a força, junto com o nosso torcedor, de conseguir o empate, por pouco não conseguir a classificação. Então, acredito que a gente tem que fazer valer esse fator casa no jogo diante da equipe do Vila. No reencontro com a torcida no Brinco de Ouro, Marcelo Chamusca não vai poder contar novamente com peças importantes. Isso porque Leandro Vilela, Júlio César e Nicolas Careca, que já tinham ficado de fora na última rodada, não se recuperaram a tempo e são desfalques para a partida de hoje à noite. No ataque, Chamusca deve escolher por Iago. Já no lugar de Vilela, Madison e Silas brigam pela posição. Além do retorno de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão na última partida, Chamusca também deve optar por Leandro Castan ao lado de Ronaldo Alves na defesa. Com isso, um provável Guarani vem com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Leandro Castan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira no sistema defensivo. No meio, a dúvida entre Madison e Silas para o lugar de Vilela, além de Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. E fechando o ataque, Iago, Bruno José e Lucão do Break. Precisando da vitória para sair da lanterna do campeonato, o Guarani enfrenta justamente o 19º colocado hoje, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Tem uma entrevista aqui com o Dado Cavalcante, ele é o técnico do Vila Nova e fala aqui, né, projeta o jogo de hoje contra o Guarani. Vamos ouvi-lo. Ter a bola no nosso pé é uma das formas de levar pressão para o nosso adversário. Agredir o Guarani é uma forma também de pressionar o nosso adversário, mas a principal delas é ser efetivo, né? É colocar a bola para dentro. Isso é que pode gerar ainda mais intranquilidade para o nosso adversário. Tigrão, começo com você falando a respeito do Guarani. Júlio César, uma vez mais, estará fora. Iago, que não foi bem na última partida, mas ganha aí uma vez mais a confiança do treinador. E o Leandro Castan, primeiro jogo contra o Brusque, pichotada, e o Guarani perdeu aquele jogo. Ele reaparece, né, agora recondicionado fisicamente, reaparece aí no time do Guarani hoje à noite. Pois é, essa ausência do Júlio César ela é ruim para o Guarani, né? Apesar de contestado por alguns torcedores do Guarani, não pelo grosso da torcida, ele é um jogador muito importante, um jogador tático, é um cara de velocidade, que arremata relativamente bem, e o Iago é aquele jogador de imensa irregularidade, instabilidade com a camisa do Guarani, do qual a gente esperava mais. Então, será mantido o Lucão, o Nicolas Careca está contundido, o Júlio César não joga por estar contundido, né? Então o Guarani tem um ataque aí diferente. Agora, o meio de campo, volta o Rodrigo Andrade e aguenta quanto? Visto que na última partida, segundo o Chamusca, ele tinha condições para 10 minutos. Será que aguenta meio tempo, os primeiros 45 minutos? Se tiver condição para isso, ótimo. Forma o meio com o Madison, fecha o tripé exatamente com o Giovanni Augusto. Então, é um Guarani um pouco diferente. Também não podemos avaliar o Castan, que é um jogador de qualidade, um jogador de um grande currículo,
um jogador tecnicamente bom, muito experiente, apenas pela pichotada. Contra o Brusque, onde ele entrou frio, acabou, depois de um longo período sem atuar, acabou lá, recuando uma bola errada tal, o Guarani tomou o gol e perdeu o jogo. Ele não pode ser condenado ou avaliado simplesmente por isso. É um jogador que veio para ser o grande xerife da zaga bugrina. E agora melhor condicionado, agora com um pouco mais de tempo de treinamento, de repente assume essa titularidade aí e se constitui naquilo que todos nós imaginávamos, que é exatamente esse jogador para liderar todo o sistema defensivo da equipe do Guarani. O ataque vai ser fechado com o Bruno José, que também está devendo ainda. Tínhamos uma expectativa maior em torno da presença dele nesse time do Guarani. Agora é o seguinte, tudo isso, quem joga, quem não joga, vem o Júlio César, vai o Bruno José, vem o Iago, agora é o Castan e sai o Hernando do time. Tudo isso fica muito pequeno, tudo isso fica insignificante diante do principal, que é um negócio chamado postura em campo. Atitude, maneira de encarar a competição, que a gente espera, né? Que o Guarani mostre, depois de tantas críticas, depois de tantas manifestações de insatisfação por parte do seu torcedor. Que ele mostre uma postura diferente e não aquela apatia que nós vimos em pelo menos 60 minutos, 75 minutos do último jogo de derrota do Guarani contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís, no Maranhão. Tem que ser um time um pouco mais aplicado, um time que respeite um pouquinho mais um negócio chamado profissionalismo, que é aquilo que está escrito na carteira profissional de cada um daqueles que hoje entra em campo. Atleta profissional. Então, sejam profissionais e entendam a gravidade do momento, afinal de contas, meu caríssimo CH, o time está na última colocação do campeonato. O CH, antes de você falar, só informações aqui sobre o adversário. O Vila Nova conta com o retorno de Arthur Rezende, que já jogou no Guarani. Ele estava suspenso na última partida. O meia deve entrar no lugar do Wagner. Com a volta de Arthur Rezende, Mateuzinho deve retornar para a marcação, abrindo assim uma vaga no ataque, que será disputada por Victor Andrade ou Jean Silva. Os defensores Alisson e Alex Silva são dúvidas. Rafael Donato e Moacir são os possíveis candidatos à vaga. Então, o time deve ser esse aqui, o provável, né? O Dado Cavalcante não definiu o time, a exemplo do que fez também o Marcelo Chamusca do Guarani. Tony no gol, Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Colasso, Rafinha, Arthur Rezende, Mateuzinho, Pablo, Diego, Daniel Amorim e Jean Silva ou Vitor Andrade. Esse deve ser o time do Dado Cavalcante. E aí, CH? É sempre muito complicado jogar com o Vila, né? Tanto em Goiás como em Campinas. É um time que eu entendo que tem jogadores interessantes. O Dado Cavalcante é um bom treinador, conhece o futebol paulista, tem lá suas informações, mas o Guarani, para mim, tem problema nos 3 setores. Estou falando de peças que devem jogar hoje. Eu não sei como é que vai estar o Castan no jogo. A última vez que eu assisti foi um desastre físico. A discussão não é técnica aqui. No meio campo, ele tem o Rodrigo Andrade, que tem que jogar, mas a gente não sabe quanto ele vai suportar fisicamente, e tem o Madison, que está jogando mal, mas me parece que é a única opção. Eu não sei como é que o Índio está. Eu acho que o Índio não joga menos que o Madison, mas é uma questão aqui externa. Eu não estou acompanhando os treinamentos. E no ataque, sem Júlio César, com de novo a insegurança do Iago e a má fase do Bruno e também do Lucão, o Guarani vai ter que ter um algo mais. O algo mais é postura, é intensidade, é vontade. Porque pode ter certeza, Batista, o Vila Nova vem para cima do Guarani, porque também está numa situação muito incômoda na tabela. Então vai ser um jogo muito interessante. Eu só espero que o Guarani falhe o mínimo possível, tenha muita atenção e seja mais intenso do que foi, principalmente na partida contra o Sampaio Corrêa.